Olá meus amigos, olá minhas amigas, vós que me acompanhais pelas redes sociais. Eu trago para vocês um assunto inédito no capítulo 6 de Romanos e eu acho que certamente todos se deleitarão com esses conhecimentos indeléveis que passarei para vocês agora. Se vocês quiserem acompanhar-me neste andamento, então pegue as suas Bíblias e vamos ao capítulo 6 de Romanos. E vamos perceber o que o emissário Shaul falou para os seus contemporâneos do seu tempo e o que compete a nós também ouvirmos e aceitarmos o que está escrito neste relato. Ele começa dizendo no primeiro versículo do capítulo 6 que diremos então: continuaremos pecando para que a graça do Eterno abunde sobre nós? Com certeza alguém entre o povo de Yahushua não entendeu que a doutrina da fé e a bondade do Eterno não excluiria da responsabilidade de viver santo. Parece que alguém queria continuar ultrajando a lei do Espírito por não se achar mais obrigado a guardar a Torá. Paulo diz: de maneira nenhuma, nós os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados em sua morte? O assunto é muito sério. Shaul quis dizer, meus irmãos, que não se tratava de religião, mas de uma vida consciente diante da realidade da vida espiritual. Quero ressaltar que, falando hermeneuticamente, quando Paulo diz nós que fomos batizados, o pronome nós não aplica a mim e nem a você que está me ouvindo. Mas nós se refere a ele e aos seus irmãos contemporâneos que haviam se convertido ao Messias. Agora compete a nós outros nos enquadrarmos no mesmo sentido de vida em que aqueles viviam. Então poderemos dizer, conscientes, que nós fomos batizados com o Messias, se na verdade nós estivermos no mesmo plano dos remanescentes. Porque vale salientar, meus companheiros, que as Santas Escrituras não foram escritas para nós. As Santas Escrituras foram escritas para um povo, e esse povo é o povo hebreu. E nós, os gentios, viemos a receber alguns ensinamentos através do Messias, e esses ensinamentos só competem a nós se nós estivermos enquadrados dentro do mesmo planejamento divino. E isso é plausível. Não estou dizendo que o Messias também não seria nosso. Claro que é. O Messias é de todos os remanescentes. Vale a pena dizer a todos vocês que pertencem à religião que o Messias não veio para vocês. O Messias veio para os remanescentes. Quem achar que o Messias é salvador da humanidade, como esses mentirosos dizem, está muito enganado. Se quiser me ignorar, problema é seu, mas essa é a verdade, doa a quem doer. Observem nos verbos: fomos sepultados com ele na sua morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos em novidade de vida. Este verbo na primeira pessoa do plural indica não nós, pessoalmente, mas ele, Shaul e seus contemporâneos que, convertidos ao Messias, viviam naqueles tempos. Agora quero chamar a sua atenção. Você que é filho de Yah e ainda não sabe, você que está dentro da religião, se você me escutar
o que eu estou falando, fazendo a interpretação à luz do verdadeiro conhecimento, extraindo da voz do emissário Shaul a mais pura e genuína verdade, trazendo para o nosso tempo, vocês hão de convir comigo que, dessa forma, vós provareis que sois também dos remanescentes de Israel. Do contrário, se vós não me ouvirdes e entenderdes todas as palavras que eu vos anuncio, com certeza vós não sois das ovelhas de Yahushua. Escutem-me e provem a si mesmos se vós sois remanescentes, porque do contrário não adianta se enganarem com os falsos profetas que vivem dizendo aos ouvidos de vocês que vocês são filhos de Deus, que vocês são filhos do Eterno, que vocês são de Jesus, que vocês são salvos, que vocês têm a vida eterna, que vocês vão ser arrebatados, que vocês vão morar no céu. Isso tudo é mirabolante, é mentira. Todas as verdades concernentes às Escrituras estão sobre a minha incumbência. Quem quiser acreditar, acredite para o seu próprio bem. Se não quiser, o problema não é meu. E pronto. Esta é a verdade, doa a quem doer. Havendo este reconhecimento, você também provará que é um dos remanescentes. Nós fomos batizados na morte do Messias, prestem bem atenção. Do contrário, todos devem ter consciência de que essa mensagem não é para religiosos, mas para os remanescentes de Iá. Quem me escutar, prova com a sua atitude que é um remanescente. Essa é a verdade, doa a quem doer. Todos os que foram batizados na sua morte, isto quer dizer, estará também convidado e aprovado para reinar com o Messias durante 1000 anos. E desde já, fiquem cônscios de que todo aquele que foi convocado por Iá para fazer parte da ressurreição do Messias, também irá ter a morte similar à do Messias. Todos os que se converterem a Yahushua através da minha voz irão morrer igualmente ao Messias. Igualmente ao Messias. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, disse Shaul, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Não é essa, como dizem as religiões, que estão aí esperando o arrebatamento, que não vão nem passar pela grande tribulação, porque parece que não são dignos de nenhum sofrimento por causa do Messias. Mas veja o que está escrito: aqueles que foram contados como semelhantes ao Messias na sua morte, também serão semelhantes a ele na ressurreição. Então isto quer dizer que tu terás a glória de ressuscitar juntamente com ele, com a mesma glória, com a mesma luz, com o mesmo poder que o Eterno deu a ele quando ele ressuscitou. E eu quero deixar mais aclarado para vocês que viver, sofrer e morrer pelo Yahushua é privilégio para poucos. Veja o que disse o próprio Shaul aos Filipenses, capítulo 1, versículos 27 a 30, falando sobre a vida e a morte e o sofrimento por Yahushua. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e vos veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé do Evangelho do Messias, sem de forma alguma deixar-se intimidar
por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, o que vocês estão fazendo é sinal de destruição. Mas o que vocês estão fazendo pelo amor do Evangelho é salvação. E isto da parte do nosso Eterno. Observe o verso 29. A vocês foi dado o privilégio de não apenas acreditar no Cristo, mas também de sofrer por Ele. Estão entendendo? Então o privilégio dos remanescentes não é apenas de acreditar no Cristo entre judeus e gentios, mas também de dar a vida por Ele. Preste atenção que esse povo de religião não sofre coisa nenhuma, ainda não querem nem passar pela tribulação, porque nem um pingo de sofrimento eles querem ter pelo amor do Messias. Com certeza não leia a mensagem que está escrito em Filipenses capítulo 1 e verso 28. Pois a vós foi concedido em relação ao Messias, não somente acreditar. Isso é uma concessão, é uma predestinação. Não somente acreditar, como também sofrer por Ele, tendo o mesmo combate que me viram enfrentar agora. Convém que vocês, que são remanescentes, que acreditam no Messias de verdade, também enfrentem o mesmo combate que Paulo enfrentou e morreu pelo amor do Messias. É assim que nós vemos a verdade. É por isso que eu estou aqui para falar a verdade. Vamos continuar com o capítulo 6 de Romanos. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. É evidente que somente quem morreu em Yahushua foi justificado do pecado. Há milhões de pessoas enganadas pelos falsificadores que dizem aos simples que eles foram perdoados os pecados logo que aceitaram Jesus. Mas preste atenção que diz Shaul aqui no verso 6. Vocês inteligentes, sábios e tementes ao Eterno, hão de convir comigo. Olha o que ele diz. É evidente que somente quem morreu em Yahushua foi justificado do pecado. Só quem morreu em Yahushua. Você sabe quem foi que morreu em Yahushua? Ele está falando todo aquele que confessou a vida em Yahushua, morreu. Morreu para a religião, morreu para o pecado, morreu para o judaísmo, morreu para a vida mundana, morreu para tudo, porque agora ele é uma nova vida. Vocês todos lembram que o Shaul disse que quem está em Cristo, nova criatura é e as coisas velhas se passaram? Pois é. E como é que as pessoas da religião dizem que são novas criaturas se toda a bagagem maldita espiritual da Babilônia está nas mentes deles? Vocês que fazem parte da religião cristã ou que já fizeram, vocês ouviram que as pessoas lá, quando aceitam ser membro da religião, logo escutam que os seus pecados foram riscados, que foram perdoados, porque o Messias perdoou a todos. Não é assim que a gente escuta? Isso é engano, é mentira. Ninguém é perdoado se primeiro não morrer para o mundo. Ninguém é perdoado se primeiro não se converter. Estão nas palavras do grande emissário do Messias, em Atos capítulo 2, disse Pedro: convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. O que está na ordem aqui é a conversão. Depois é que vem o perdão. Quem não se converte, ou seja, em sentido espiritual, quem não morre com Yahushua, não pode receber perdão dos pecados. Por isso, tudo é mentira o que tem dito esses falsos ensinadores para o povo que está na religião.
Pois converter-se é morrer para a velha natureza e viver em novidade de vida. Ora, se morrermos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Percebam que o termo usado para morrer com Cristo não significa ser membro de uma religião, mas uma vida exclusivamente dependente do Salvador. A pessoa deve ter certeza que morreu mesmo para as coisas da velha natureza. O contrário, não será absolvido dos seus pecados. Pois sabemos que, tendo Cristo ressuscitado dos mortos, ele não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Assim como a morte não terá domínio sobre o Salvador, de igual modo, também não terá com aquele que ressuscitou com ele. Isso é o mistério da vida e morte do Messias, que não ouvimos ninguém pregando sobre essa realidade. Nada de religião, mas de vida vivida em Cristo. Porque morrendo ele, morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus o eterno. Observe que o ritual religioso de aceitar a salvação ou de se tornar membro de uma religião é pura utopia, é nada, é palha. A pessoa que um dia conheceu o Salvador certamente morreu com ele e não mais vive para a velha natureza, mas vive para aquele que o ressuscitou dos mortos. E fiquem sabendo dessa verdade: jamais um membro de religião cristã romanista terá participação na morte e ressurreição do Messias. Essa é a verdade, doa a quem doer. A morte do Messias tem validade apenas para os remanescentes escolhidos da casa de Israel. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes ofereçam-se ao Eterno como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da bondade e da misericórdia do Eterno. Vejam a observação de Shaul no verso 15. Então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei? Certamente pessoas que tinham se convertido a Yeshua naquele tempo estavam enveredando por caminhos caóticos pelo fato de não mais estarem debaixo da lei, da Torá. Mas não é assim. Veja o que o Shaul diz. Paulo fala dele e dos judeus que viviam pela lei. Não de nós, não dos gentios, mas deles. Ele diz: mas agora debaixo da bondade nós estamos. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Não sabem vocês? Quando vocês se oferecem a alguém para lhes obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à vida, à justiça. Mas graças ao nosso Eterno, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, agora passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitido. Vocês foram libertados, verso 18, vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Chamo mais uma vez a atenção de vocês, telespectadores. Este versículo não diz absolutamente que membros de religião são servos da justiça, mas aqueles que morreram com Cristo e já ressuscitaram com Ele. Isso é uma linguagem simbólica na presciência
do Eterno. Quer dizer que Yah já predeterminou que seus eleitos em Cristo fossem mortos juntamente com ele, o Messias, e ressuscitassem com ele simbolicamente no momento da sua ressurreição. Hoje, os anjos do Eterno procuram os eleitos de Yah apenas para fazer o reconhecimento de cada um espiritualmente. Falo isso em termos humanos por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do vosso corpo à escravidão, à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam agora em escravidão a justiça que leva à santidade. Este é o conselho verdadeiro de Shaul, o emissário do Messias. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos do Eterno, o fruto que colhem leva para a santidade e o seu fim é a vida eterna. Isto quer dizer, o reino milenar. Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito do Pai é a vida eterna em Yahushua, seu Filho. Esta é a verdade, doa a quem doer. Se alguém não entendeu com clareza tudo o que eu disse, eu estou aqui para te ajudar, para te levar ao verdadeiro conhecimento. Se és um remanescente, manifeste-se agora.